leitura de uma pessoa que a questão central é olhar para o equilíbrio e buscar nesse a purificação de mágoas e culpas, arrependimentos, olhar para o passado e harmonizar passado e futuro no presente. Equilibrar passado e futuro no presente. Se limpando daquilo que é nocivo do passado, olhar para o futuro. Então, no passado, houve um processo de estar à sombra, de estar num ambiente ou um grupo ou entre pessoas ou em situações que não favoreciam a autenticidade, o mostrar-se quem realmente é. E a pessoa ficou à sombra, suas potencialidades, seus gostos. Então, é um momento de agora fazer a separação do joio e do trigo, um processo de discernimento. O que vale a pena ficar e o que precisa ser podado, ceifado, tirado da vida, para contribuir com esse processo de limpeza e renovação. Para que a partir disso se estabeleça uma estrutura de independência, de autonomia, de liderança, de capacidades, de estar só de forma saudável, se for necessário estar só. Essa pessoa precisa, de uma forma geral, de organização. Organização das suas capacidades, da sua capacidade de análise, de crítica, de detalhes, de procedimentos. Isso, uma capacidade mental de olhar para o que precisa ser organizado, colocar as coisas no papel, na planilha, no projeto, enfim, vai ajudar em todo o processo de desenvolvimento dessa pessoa, que veio no passado procurando um equilíbrio do seu próprio valor, do valor do seu trabalho, um equilíbrio das relações, colocando as coisas na balança. Qual é o preço justo? Qual é o valor daquilo que eu ofereço, daquilo que eu recebo? O quanto eu dou e o quanto eu recebo? Isso começou a ser colocado na balança. Num momento em que essa pessoa estava voltada para um cuidado maior de si, no sentido de cuidar do seu espaço, seja ele físico, ou espiritual, ou profissional, cuidar da sua profissão, dos seus afazeres, uma pessoa que veio de alguma certa forma, empenhada nesse sentido de estruturação, de uma tecelagem, né, de algo que está se construindo ainda, mas muito de uma forma carinhosa, de uma forma mais feminina, no processo de cuidar, um cuidado carinhoso daquilo que realmente tem valor. Então esse é um processo de equilíbrio, de dar e receber, do valor das coisas e de si mesmo, das próprias capacidades. Isso pode ter gerado um certo conflito interno ou até mesmo externo em alguns ambientes. Nesse processo de valorização, pode ter rolado algum tipo de conflito verbal, conflito de ideias, em que foi necessário empenhar essa valorização, ou por conta dessa valorização isso aconteceu. E aí, de uma certa forma, cada um vai para um lado e você busca se focar naquilo que tem valor de fato para sua essência. Focar nas suas artes, que não necessariamente sejam artes, mas aquilo que você gosta, e começar a olhar para isso, para sua sensibilidade. Percebendo já nos últimos tempos mais próximos de agora
as frustrações. Quais são as suas frustrações? O processo de limpeza do qual se falou logo no começo tem a ver com isso também. Quais são as frustrações, as minhas inseguranças, do que eu me arrependo, o que eu carrego de peso, de culpa, né, ou de arrependimento, ou de projeções que não são minhas necessariamente, mas algo que eu introjetei. E aí, nesse momento, eu passo então a me preservar de influências nocivas, seja do mundo exterior, seja do meu predador interno, do meu psiquismo, que fica me julgando, apontando defeitos, críticas, me colocando para baixo. Então eu passo a perceber todo esse caminho e ceifar, cortando aquilo que é nocivo para mim e restabelecendo o meu equilíbrio, me colocando aberto para receber e para manifestar aquilo até que pode ser impensável, que foi impensável, ou no sentido de que eu achava muito difícil e agora algo pode acontecer, algo de muito bom pode acontecer à medida que eu me comprometo com esse processo de colocar aquilo que tem valor onde tem valor e aquilo que não serve mais para trás ou para fora da minha vida, sem cultivar mágoas, sem cultivar arrependimentos, tristezas, amarguras, remorsos. Conquistando, caminhando já para um futuro, para uma orientação do caminho a ser percorrido, conquistando a autonomia, meu poder pessoal, segurança, autoestima, podendo me conectar de novo com almas afins, personalidades, gostos em comum e andar ao lado de quem tem afinidade. Empenhando toda a minha força, minha energia para conquistar o que eu quero ou quem eu quero, num processo de renascimento. Isso é o que vem pela frente. Um processo de renascimento, de início, pós-fim, pós-término. E esse término está no presente. O início do novo é o que vem pela frente. Agora, exatamente agora, é o momento de fazer a ceifa, de permitir morrer o que precisa morrer, de tirar as ervas daninhas e, ao mesmo tempo, cultivar aquilo que ainda é novo e precisa de cuidados. E esse novo tende a florescer, a crescer, a se manifestar como uma nova vida, uma nova etapa da vida, em que uma boa parte ficou para trás. É uma grande etapa que fica para trás, da qual você se liberta e de forma leve, em paz, a sensação de harmonização, porque agora, nesse futuro que se apresenta para o qual se caminha, existe companheirismo, existe olhar nos olhos, existe honestidade, existe reconhecimento, né? O fluxo natural de relações harmoniosas, que não são forçadas, mas que ao mesmo tempo precisa do empenho da conquista no sentido de eu quero e eu vou colocar minha energia para conseguir isso. Seja no nível profissional, afetivo ou familiar, ou em todos eles. Existe esse potencial de harmonização, um potencial grande de harmonização, em que é importante entender que há coisas que não podem ser mudadas. E essas que não podem ser mudadas, a gente precisa aprender a lidar com elas. E transformar aquilo que não pode ser mudado em algo a nosso favor, a partir de uma mudança do olhar. Então, características minhas ou de outras pessoas ou situações, ambientes que simplesmente são o que são, passam a ser aceitas pelo que são. Esse é o caminho de aceitação do que não, das coisas como elas são, no sentido de aquelas que não podem ser transformadas. Esse é o futuro. O presente é transformar o que pode ser transformado.
É um caminho de realmente equilíbrio, é uma questão central de dar valor ao que tem valor, de conquista de autonomia e segurança, retomada do poder pessoal, libertação de sentimentos que não favorecem, limpeza de mágoas, de frustrações, assumindo o que realmente gosta, empenhando energia nisso, se preservando do que não faz bem e saindo do espaço de conflito verbal, de embates, para o espaço de conquista, de assumir e empenhar o que eu sou, o que eu quero, o que eu empenho toda a minha energia para realizar. E aí uma nova vida se inicia. No passado havia apegos, obsessões, né? Controle, apego ao material ou aos sentimentos, podendo ser ciúmes, sentimentos perturbadores, posse, né? Apego, posse a bens materiais ou pessoas ou lugares ou coisas. E o que vem pela frente, se o processo todo que está sendo colocado é feito, é um processo de harmonização e de harmonia com estrutura. Para isso, é necessário justiça. Então, invocar a justiça divina para sua vida. Fazer justiça com os outros e consigo mesmo. Por isso que é importante colocar as coisas na balança, e o jogo começa assim, colocando as coisas na balança. O que é o direito de cada um? Qual é o valor das coisas e das pessoas? O que eu dou é o mesmo que eu recebo? O quanto eu devo dar? O quanto eu devo receber? O quanto eu estou aberto para dar e receber? E isso precisa ser equilibrado agora. Esse é o momento de equilibrar, se preservando, se afastando dos apegos, se libertando de um passado, de uma outra forma de viver e de ser, e assumindo uma nova forma de viver e de ser, que é muito mais autônoma, harmoniosa, que existe companheirismo, que existe harmonia familiar, afetiva. A organização é uma questão central, parar para organizar processos, pensamentos, a caminhada, assumir aquilo que se quer e o que se gosta, se arriscando um pouco mais, saindo de uma situação aprisionadora, limitada, para uma situação de aventura, de se jogar no mundo. Isso pode ser literalmente na forma de algum tipo de viagem, ou de contato com outras culturas e pessoas, ou de fazer empreendimentos novos. Ser mais livre, menos quadrado, mais aventureiro mesmo, no sentido de se permitir uma forma de ser mais relaxada, sem perder essa capacidade de, aliás, sem perder não, colocando como importante essa capacidade de analítica, de organização, para uma reestruturação na vida. Esse é um jogo que fala de finalização de uma etapa para o início de uma outra. A questão central é justamente esse momento de equilibrar opostos e fazer justiça. O jogo fala que a questão central é realmente equilibrar, ponderar, para também encontrar uma purificação, uma limpeza das mágoas, dos arrependimentos, das culpas, um momento de esclarecimento. É importante esclarecer o que tiver oculto, nebuloso, colocar as cartas na mesa e deixar para trás o que é passado. Fazer o equilíbrio entre o passado e o futuro no presente, ponderando o que realmente importa
que é justamente esse processo de purificação, limpeza de mágoas e mal entendidos. Essa pessoa faz um caminho de sair da sombra para conquistar a autonomia. Um caminho de sair daquilo que está oculto para assumir o poder pessoal. Em que sentido? Às vezes, capacidades, potências que estavam escondidas, que estavam no inconsciente, vêm à tona. Vem à tona, virá à tona, se no presente for feito o processo de separação do que deve ser jogado fora, do que deve ficar para trás, e do que deve ser nutrido, semeado, cultivado para vir a nascer num futuro próximo, quem sabe, aparentemente. Então, no centro, o importante, ou seja, no presente, o importante é se preservar e utilizar a intuição, se preservar daquilo que não serve, não é mais bom para você, não é bom mais, sejam lugares, pessoas, situações, ideias. Fazer o processo de ceifa, né? Tira o que não serve mais, resgata aquilo que do passado vale a pena ser resgatado. Aquilo que tem valor psíquico, mesmo que esteja morto, pode ser ressuscitado. É uma frase que está no livro Mulheres que Correm com Lobos e que cabe bem aqui, no sentido de o que vale a pena ser resgatado, resgate. O que está atravancando precisa ser percebido. Então, sinta o que precisa ficar para trás. Para que o que estava à sombra venha à luz e que as inseguranças deixem de ser regentes e a autonomia possa se fazer valer. Esse é um momento de olhar para as frustrações, inseguranças, culpas, arrependimentos, submissão e se libertar disso. O jogo pede que você saia da sombra e assuma o seu poder, as suas capacidades, a sua capacidade de autonomia, de liderança, de se estruturar profissionalmente, emocionalmente, se estruturar na vida e assumir a sua potência. É um processo que vem de um passado em que existe uma análise, né? Esse processo de equilíbrio já começou com você colocando as coisas na balança, percebendo e perguntando o que tem valor, o que está sendo dado e recebido, oferecido e recebido. Tá em equilíbrio? Isso está em equilíbrio? Qual é o preço das coisas? Qual é o meu valor? Qual é o valor do meu trabalho? E isso tem sido ou foi colocado para fora num embate de ideias, né? Diálogo, mostra um diálogo sobre essas questões de valorização também de algo que está começando, de uma estrutura nova que tem recebeu a sua atenção, a sua nutrição, seja um projeto, seja sua casa, mostra um cuidado com algo novo, uma estrutura nova. E um olhar para a sua sensibilidade, para o lado afetivo, para as suas artes, o que você gosta, no que você é bom. Isso pode ter sido colocado em palavras, pode ter gerado um conflito de ideias interno, ou até mesmo no mundo com alguém, em conversas, em ambientes, em que você não se sentia muito bem encaixado, não muito bem valorizado, e isso tem se tornado consciente agora, num processo de autopreservação, né, de se poupar, de se isolar, de se afastar, de, novamente, como já foi dito algumas vezes, separar a semente de papoula do estrume, o milho mofado do milho bom, o joio do trigo. Então, é um processo de discernimento,
né, de apuração do discernimento, de autovalorização, de resgate da sua segurança. No momento atual, pode ser que exista uma sensação de fragilidade e insegurança, porque algo novo está para nascer e uma etapa está sendo finalizada da vida. O caminho que o jogo mostra é o de finalização de uma etapa, de finalização de um ciclo para início de um outro, em que existe muito mais harmonia, parceria, harmonia nas relações, equilíbrio, essa paz a ser alcançada no momento em que é assumido o que você gosta, o que você sente, no que você é bom, o que você realmente quer. E milagres podem acontecer agora, quando essa separação é feita e o isolamento é feito, o isolamento, né, do afasto, que não serve, nutro aquilo que precisa de cuidados, fecho um ciclo, deixo mágoas, tristezas, passados, arrependimentos e culpas, projeções para trás, não me preocupando mais com visões e apontamentos dos outros que não estejam realmente em harmonia e equilíbrio com aquilo que eu sou, e passo a, então, assumir quem eu sou, empenhar a minha energia, é o que vem pela frente. Parceria para assumir algo, ou quem se é, ou o que se quer, ou um relacionamento, ou um projeto, e se libertando dos preconceitos próprios de si mesmo ou de outros, fazendo justiça, dando valor a quem tem valor, dando valor a si, dando valor ao que tem valor. Isso tudo, o que vai ajudar nesse processo de todo é a mente. A mente vai ajudar a organizar. É parar para olhar mesmo, fazer uma análise mesmo. Pegar papel, escrever projeto, fazer planilha, enfim, da forma como for a situação, o que a situação pede, em que âmbito que é, mas olhar para a vida, escrever sobre ela, quem sabe. Olhar os detalhes, fazer, quem sabe, um projeto de onde eu estou, para onde eu quero ir, onde eu quero empenhar a minha energia, o que é mais importante para mim, e desapegar das obsessões. Realmente um processo de... No passado existia apego, assim, emoções turbulentas, talvez ciúmes, talvez materialidade, excesso de materialidade, pode ser apego a coisas ou pessoas ou situações, ou perturbações que estavam atrapalhando. E aí, qual que é a solução? Invocar a justiça divina, invocar a justiça e fazer justiça. Ser justo com os outros e consigo. Então, isso vai proporcionar harmonia e estrutura, emocional, inclusive. Tanto material quanto emocional. O jogo também fala de você saindo, né, de uma vida mais quadrada ou de um pensamento mais fechado para uma aventura em que você pode se jogar e empreender e viver de forma mais despojada, livre, quem sabe fazer viagem ou entrar em contato com outras culturas. Pede um pouco de arrojo, desprendimento, alegria, descontração, mas sem perder, lógico, essa observação mental, assim, uma certa racionalidade e organização. A organização é muito importante. O jogo fala disso, em termos de caminho, pelo qual você... É um caminho, de onde você estava para onde você vai, e o que acontece no meio, quem você é. O que você era, quem você é e para onde você vai, para onde você quer ir, ou a orientação para onde ir. O caminho à frente é muito promissor no sentido de harmonia, de aliança, de parceria, de conquista, de recuperação do poder pessoal, né, autonomia, segurança. Aprender a ficar só, se for o caso de ficar só, de não dependência, né? E uma coisa muito importante, o que não pode ser mudado, não pode ser mudado. Então, como lidar com o que não pode ser mudado de uma forma melhor? Como aceitar aquilo
que não pode ser alterado em mim, nos outros ou na situação. Só que essa aceitação ela vem depois de um processo de vou transformar agora o que precisa ser transformado. Então, primeiro vem um processo de transformação, de mudanças, de fecho de ciclo, para que na abertura do novo ciclo, aquilo que já foi percebido que não pode ser alterado, que faz parte, é a vida como ela é, sou eu como eu sou, ou aquela pessoa é como ela é, ou a situação é assim, está dado, não tem como transformar, então eu lido melhor com isso, de forma muito mais equilibrada, sem aqueles sentimentos de mágoas, de tristeza, de maus entendidos. Fala também de um processo de autossuficiência, no melhor sentido do termo, então uma autossuficiência, autonomia com maior segurança, maior autoestima, na verdade era essa palavra principal, autoestima. Existe possibilidade de uma harmonia familiar ou de relacionamento. Esse é o tema central.